dia 24 de janeiro de 2023 e este é o episódio 231 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e tenho comigo o Rato Mickey. Olá, famoso Rato Mickey. Não é o Rato Mickey. Rato Mike, Rato, ok. Tenho aqui uma coisa a tapar. Tenho aqui uma coisa. Então, pronto, já não é um famoso, é só um rato qualquer. Eu sou uma cópia barata do famoso Rato Mickey. Falta até as orelhas, se calhar. Também cá estão é com os auscultadores, portanto. Os auscultadores. Os auscultadores são generosos com as minhas orelhas porque as mascaram. Mas sim, sou. Olá, Diogo Constantine, como estás? Eu estou bem. Essa semana, o que é que contas? Foi uma semana ocupada. É assim Espera, que esta foi ocupada, as outras todas não foram. Esta poderá ser um bocadinho mais. Conta-nos tudo, estamos curiosos. Olha, relativamente aos temas relevantes aqui para o nosso podcast, tive reuniões por causa da FOSDEM. Tive também com o pessoal do Ubuntu e do Ubiports. Sobre o quê? Sobre preparar o stand da comunidade Ubuntu para a FOSDEM. Vai haver autocolantes? Vai haver autocolantes. E outras coisas. Crachás? À partida também, uns esses chegam a tempo. E USBs? Isso não sei. Sticks? Não me lembro já. Não me estiveste com atenção às reuniões. Não, eu tenho as listas das notas que a gente toma substituem a minha memória. A minha memória não é de confiança, mas as notas são. Ainda por cima nesse os dois braços notas. A pessoa que confia 100% na sua memória. Portanto, tive algumas reuniões. Uma delas foi no comboio e cheguei à conclusão que trabalhar no comboio não é para mim, porque fiquei bastante mal disposto. A sério? Mas escolheste bem a tua posição, ou seja, de frente para o trajeto para o sentido da marcha, ou de costas para o sentido da marcha. Tiveste cuidado com isso? Não tive cuidado com isso, mas estava de frente. Lá calhou. E sabes marcar o bilhete de comboio? A primeira meia hora estava fixe, mas a última meia hora, uma hora e 45 minutos, comecei a ficar mal disposto. Fizeste pendular ou intercidades? Pendular. Eu tenho a minha experiência com marcar bilhetes de comboio é ter atenção ao sentido da marcha, ter atenção à pressão do sol também, ou seja, tens que imaginar se vais viajar de manhã ou de tarde, onde é que está o sol. Tipicamente eu coloco-me sempre do outro lado para que para não levar com o sol de frente. Não gosto de levar. Até porque depois há sempre aquela coisa que é, tu podes sempre ser uma besta e não interessa quem esteja, baixas os cortinados e acabou, ou baixas a persiana e acabou. Acontece que tu controlas quanto muito a tua persiana, não controlas as outras persianas. E a claridade total é mais complicada. E se não quiseres armar-te em besta, porque normalmente a tua persiana influencia sempre diretamente outra pessoa, pelo menos. E então, para não fazer isso, para atenuar todo o efeito daquilo que é o meu egoísmo quando estou a trabalhar no comboio, tento arranjar um sítio que seja do lado oposto do sol para não ter que tomar este tipo de decisões. E depois ainda há um terceiro fator, que é o fator tentar não marcar reuniões para o tempo em que estou no comboio, ou então, quando são trajetos que eu já domino, há 2 ou 3 trajetos que eu já tenho mais ou menos em atenção, eu sei que durante a primeira hora e meia do trajeto eu posso marcar reuniões porque a rede é fixe, é tranquila, é estável, dá. No último trecho não dá, portanto não vale a pena. Isso é uma coisa que se vai ganhando depois com o treino, com a prática. E outra coisa, não sei se tu chegaste à mesma conclusão que eu, provavelmente sim, até porque eu já te conheço há uns anos. Acredito que não tenhas sequer tentado usar a rede Wi-Fi do comboio. Não. Pronto, exatamente. É não usar a rede Wi-Fi do comboio. Não porque é inseguro ou porque... Não, esqueçam isso tudo. É só porque não funciona, ponto. Porque aquilo é uma vergonha miserável. E achei graça porque num dos trajetos... Portanto, nós fizemos uma deslocação semelhante, mas em horas diferentes e em comboios diferentes, acredito eu. Mas... num dos comboios, lembro-me de me sentar e de ver na almofadinha do comboio do banco da frente a dizer Wi-Fi grátis. E o meu primeiro pensamento é, qual Wi-Fi? É que assim também eu dizia que era grátis, caramba, eu também dizia Ferraris grátis. Percebes? Portanto, se é para oferecer nada, tudo é grátis, eu também percebo isso.
Yeah. Mas pronto, mas para ti foi uma má experiência, a experiência de trabalhar no comboio. Fiquei um pouco mal disposto e também a meio da chamada, de que era uma videochamada, também comecei a perder sinal. Sim, percebo perfeitamente, sim. E ao ponto de dizer, olha, já estou aqui há uma hora, estamos aqui a fazer já uma hora e tal de reunião, o sinal está uma caca, vamos desistir, já falámos de quase tudo o que queríamos a falar, portanto o resto tratamos por chat e temos outra reunião ainda, portanto qualquer coisa que seja preciso tratamos ainda nessa reunião. Exatamente, percebo isso. Eu lá está, eu tento planear o meu trabalho para ter pouca ou nenhuma dependência de ligação à rede. Ou seja, tudo o que seja commits, tudo o que seja, mesmo aplicar terraforms, dá para aplicar terraforms, mesmo que falhe uma vez ou outra, tipicamente a coisa até funciona. Portanto, tudo o que não dependa de largura de banda consistente, que é uma coisa que, por exemplo, uma videochamada precisa. Yeah. Mas para enviares um e-mail ou receberes um e-mail, para fazeres um push de um commit ou para aplicares uma alteração de terraform que tenhas entretanto planeado, sim, perfeitamente. Tudo coisas que sejam reversíveis também facilita, porque pode falhar a ligação ao meio, mas se conseguires reverter tudo no minuto seguinte, portanto está tudo fixe na mesma. Sim, mas esse tipo de coisas é capaz de funcionar. Videochamadas, não. É preciso, lá está, é preciso conhecer o trajeto. Há alturas em que sim, em que dá perfeitamente, há alturas em que de facto não dá, é muito complicado. Eu já tentei algumas vezes e nem o meu maior otimismo consegue resolver isso. E depois, por acaso, de volta para Lisboa não aconteceu, mas para Aveiro aconteceu, o comboio parar, porque havia troços em que só havia um sentido de cada vez, e portanto também não é fácil jogar muito bem com os horários, porque a não ser que saibas quais são os troços e se calha tu parares nesse troço e se atrasar-te ou coisa assim. Houve um amigo inteligente e perspicaz que te avisou exatamente disso. Sim. Que era essas listas estão publicadas, Diogo. Ou seja, os troços que estão com sentido único? Não com sentido único, mas com constrangimentos e alguns até, não sei se te aconteceu, espero bem que não, mas com transbordo por autocarro. Sim, isso não. Pronto, isso não. Ok. Portanto, toda essa informação está devidamente publicada no site da CP, eu avisei-te disso. Mas olha, não tinha nada, eu verifiquei e não tinha nenhuma nota para nenhum das minhas viagens e, no entanto, parámos. Mas parar é bom, para quem quer trabalhar, parar é bom. E se parares num sítio com sinal fixe, ou se a tua chamada não for depois num momento. Tanto aí o timing das paragens também pode ser o problema. Percebo. Mas adiante. Além disso, também tive outra reunião para ajudar a preparar o evento de fevereiro do Central Linux, que também está fechado. Estamos a fechar o plano do evento. Ainda é segredo. Isso ainda é segredo. Vai saber para a mania dos segredos. Pá. O que é que se ganha com o segredo? Para a semana. Está certo, está fechado, não está? Tá. Então para a semana que é que se ganha com o segredo? O plano. Porque eu quero publicar o plano primeiro. Isso é egoísmo. Eu quero. O brinquedo é meu. É verdade. Eu é que sei. Eu é que mando. Pronto. É isso mesmo. Mas pronto. Olha isso. Esta semana já para agora... a semana em que dia é que vais publicar isso? Não depende de mim, depende da outra pessoa. Quem é a outra pessoa? Eu depois digo-te. Ouvintes, eu tentei. Em off. Qual é o tema? O tema, se eu disser agora também, quer dizer, ainda agora perguntaste. Não, se para a semana não, eu perguntei pela pessoa, não perguntei pelo tema, são coisas diferentes. As duas coisas serão anunciadas para a semana. Abdico de uma. Podes dizer só a outra, podes dizer só o tema. Só para a semana, tudo para a semana. Ouvintes, patronos, vocês são testemunhos. Eu tentei por todas as vias ao meu alcance, mas o Diogo é uma mula teimosa e não cede a pressões. Nenhuma. E é por isso que este podcast qualquer dia chega ao seu final. Porque não há colaboração. Não há. Por falar em eventos, ainda esta semana. Pensei que era por falar em mulas teimosas ou por falar em colaboração. Mas não. Pronto. Okay. Há um evento esta semana ainda em Sintra, durante a semana. Provavelmente no dia em que este episódio. Onde? Sim. No Salune. O que é isso? É um bar que há ali em Sintra, ao pé da estação de comboio.
da Portela. É no Saloon ou no Saloon 2? Saloon. Ok. E além disso, isto vai ser no dia 26 em Sintra, e no dia 28, no sábado, há o workshop de Scratch também no Centro Linux. Começa a que horas o Scratch? Às 3 ou às 3h30, não lembro de cor. Então, tanta reunião, tanto planeamento e não sabes a que horas é que começa? Isso está marcado já há mais tempo, já saiu da minha memória. Mas está no site, se forem ao site scratch.centralinux.pt, está lá a informação toda. Ok. Eu pergunto isto porque eu tenho algumas obrigações familiares para sábado. Foi por isso que eu ainda não me inscrevi formalmente no Scratch, mas, e porque eu sei que pouca gente nos ouve, além dos milhares de pessoas que fazem o download todas as semanas, e vou aqui partilhar contigo que estou eventualmente a ver se consigo pelo menos dar lá um salto, nem que seja para dizer olá, para estar um bocadinho e tal, mas tenho 2 compromissos familiares antes ou seja, antes da parte da tarde de sábado, portanto, independentemente de que horas é que começa ou não, e mediante isso vou tentar ainda assim reservar um bocadinho, nem que seja para dar um salto, até porque estou curiosíssimo para conhecer o Centro Linux e estou curiosíssimo também para ver a reação ao fim destes anos. E já partilhei aqui há 2 ou 3 semanas, partilhei aquilo que foi a minha primeira experiência com Scratch, não a minha, mas da minha filha mais velha, mas estou curioso também para ver qual é que será a reação nesta altura da minha filha, das minhas 2 filhas, uma mais velha que está ainda mais velha e da mais nova que já está a caminho da mais velha, portanto qualquer dia apanha, se ela se distrai qualquer dia vai apanhá-la. Pronto, confirmei agora e às 3h30. Eu estava aqui a fazer conversa mole porque eu sabia que tu ias confirmar, portanto obrigado Diogo, é às 3h30. Pronto, e estamos lá até às 6h30, 7 horas. Já há sítio para o jantar ou não? Ainda não marcamos nada. Ainda não tive tempo para ir lá ir procurar um sítio fecholas, mas ir lá ir procurar um sítio fecholas. Da outra vez jantaram onde? Eu acho que já te fiz esta pergunta. Eu não lembro do nome do sítio, mas é um sítio que faz empanadas, empanadaria, uma coisa assim de género. Não é um sítio a repetir? Ou tu queres variar para... Não está fora, eu queria que fosse com uma maior variedade de pratos. Ok. Também não está fora de hipótese. Aquilo tem basicamente empanadas de atum e frango, é isso? De várias coisas, de várias coisas mesmo. Tinha muitas. Mas não tem bitoques nem francesinhas. Não. Lamentável. Exatamente. Alice, estive em Aveiro. E tu também, é não é? Sério, é Aveiro. É verdade. Não me digas que foste de comboio. Fui, sim senhor. E não me digas que foi nesse comboio. Não me digas que foi nesse comboio que tu estiveste a tentar trabalhar. É exato. Pá, afinal eu sei tudo da tua vida. É verdade. E que tal? Tivemos em Aveiro, os 2. Aliás, teve mais gente até. Houve gente a vir até de bastante longe. E tivemos no encontro, primeiro encontro da comunidade Ubuntu em Aveiro, que foi feito em colaboração também com o grupo de Linux da Universidade de Aveiro. Já aqui tivemos no podcast mais do que uma vez. E correu muito bem, eu acho que correu muito bem. Sim. Concordas? Tu podes falar sobre metade do encontro. Pronto. Posso dizer que houve outra metade à qual tu não assististe. Pronto. Outro tanto. Mas sim, olha, correu bastante bem. Acho que teve tudo aquilo que é suposto acontecer num encontro, e não estou aqui a querer dizer mal dos encontros em Sintra, mas que é aquilo que muita gente se queixa dos encontros em Sintra, é que de facto falta-lhe uma componente um bocado mais de exposição de conteúdos ou de assuntos ou de seja o que for. Mas de facto no Saloon é completamente impossível, não vale a pena estarmos aqui a tentar mascarar o problema. E aquilo que aconteceu em tempos, que foi organizarmos horas Ubuntu no Charlie 12, faltava-me o nome, obrigado Diogo. No Charlie 12, uma vez que lamentavelmente o Charlie 12 não sobreviveu ao Covid,
e faltam-nos alternativas, portanto não sei se tens, e uma vez que tu tens de alguma forma encabeçado um bocado as marcações e o agendamento dos encontros do Ubuntu Insider, não sei se já te preocupaste com procurar uma alternativa. Nisso. Já andei a procurar na zona alternativas, ainda não encontrei nenhuma que eu acho que fosse apropriada. Mas em relação a Aveiro, acho que foi porreiro, ou seja, tivemos na Universidade de Aveiro, no Departamento de Eletrónica e mais qualquer coisa, aquilo é DETI ou DEPI ou qualquer coisa. Telecomunicações e informática exatamente. Eletrónica e telecomunicações. É giro porque encontrei lá amigos. Encontrei lá pessoas que vejo com alguma regularidade, algumas online, outras em pessoa, mas pessoas que para quem aquelas salas onde nós reunimos não são completamente novas, portanto, pessoas familiares com isso. Foi uma exposição muito focada para, e há que não esconder, muito focada para vender Aveiro. Como e o Glue, exatamente, mas essencialmente vender Aveiro como um destino, um possível destino para a DebConf de 2025. Portanto, isto não é um assunto privado, portanto já foi discutido várias vezes em canais públicos, incluindo no canal do Telegram da Comunidade do Ubuntu de Portugal. Portanto, existe neste momento uma organização, uma intenção de organização da DebConf 2025 para que aconteça em Portugal, e ainda se está a tentar definir um sítio, sendo que acontece um princípio porreiro, que é o princípio de não ser em Lisboa. Eu moro bastante perto de Lisboa, a mim dá muito jeito que as coisas aconteçam em Lisboa, portanto, se eu fosse 100% egoísta, iria votar a favor, mas gosto e agrada-me a ideia, lá está, e fiz também como tu, portanto marquei 2 bilhetes de comboio e fui até Aveiro, porque acho que é importante apoiar e é importante estimular tudo o que acontece não na área de Lisboa, vamos dizer assim. Fora. Exatamente. E acho que se a DebConf acontecer em Aveiro ou noutro sítio que não seja um grande centro, eu vou ficar muito satisfeito. Até porque provavelmente, e uma DebConf dura a dose mínima é a dose máxima são 2 semanas. Alguém que queira deslocar-se 2 semanas para qualquer sítio que seja, se for em Lisboa vai à falência e ainda tem que lá deixar um rim. Se for noutro sítio qualquer, a probabilidade de ter apenas 2 semanas porreiras ou uma semana porreira a um preço aceitável é bastante grande. Portanto, eu acho que sim, acho que é um bom princípio avaliar Aveiro. Por aquilo que eu vi, e atendendo a que da estação de comboio até ao campus universitário se demoram 17 minutos numa longboard, acho que há condições, acho que há todas as condições para fazer a DebConf com o apoio da Universidade de Aveiro e do modo geral das infraestruturas disponíveis em Aveiro, para que a DebConf possa acontecer lá. Não depende nem de ti nem de mim, nós podemos eventualmente até mostrarmos como voluntários, como o fizemos no encontro de Aveiro, para ajudar, mas provavelmente serão as pessoas que vão encabeçar o projeto que vão ter que tomar este tipo de decisões difíceis de onde é que vai ser, como é que vai ser, quantos dias, a que horas. Mas pronto, agora, não desfocando aquilo que nós estamos a falar, que é o encontro da Aveiro do Ubuntu, e que de facto teve uma primeira apresentação em que vendeu, acho eu, na minha opinião, muito bem a cidade de Aveiro para destino não só da DebConf, mas de qualquer evento com alguma expressão. Exatamente. Depois seguimos para um jantar, lá está, Tuga que é Tuga, gosta de comer bem, gosta de conversar ao jantar. Exatamente. E foi ótimo. Achei só, e lá está, como correu tudo muito bem, tu tens que ir pegar nos pormenores pequenitos para tentares criticar de alguma maneira, para não dizer só coisas boas. Achei que a acústica do restaurante não era a mais favorável. Concordo. Portanto, senti muito cansado a seguir ao jantar. Não pelo cansaço do dia, porque acordei bastante cedo e porque tive que organizar o meu trabalho para poder planear parte dele para desenvolver durante o comboio, durante a viagem do comboio, e assim que cheguei a Aveiro, ou seja, eu posso dizer que cheguei a Aveiro 2h30 e 2:45, 10 para as 3, estava pronto para uma reunião importantíssima que eu tinha nesse dia,
Portanto, foi um dia com um ritmo bastante elevado. Agora, aquilo que realmente me cansou durante o jantar foi o ter que fazer um esforço muito grande para ouvir quem estava imediatamente ao meu lado ou para me fazer ouvir para a pessoa que estava imediatamente ao meu lado. Portanto, isso não inviabiliza de forma alguma a qualidade do evento, é o que é. E só mostra também a energia que aconteceu durante o jantar, mas de facto um sítio, se tivesse um pé direito mais alto, não sei, eu não percebo muito de acústica. Aliás, nós fazemos este podcast com esta qualidade toda, mas agradecemos sempre ao senhor podcast, porque a competência em termos acústicos não é nem minha nem tua. Mas pronto, mas achei essa parte. Eu acho que era por causa do material que revestia as paredes, que era muito propício a isso. Mas acho que era essencialmente isso. Por isso, haver mais gente a comer e a conversar ao mesmo tempo no mesmo espaço. Exatamente, mas pronto, mas nós também não queremos, lá está, nós não queremos ser uns bichos do mato que estamos sozinhos. Basicamente, nós somos seres sociais e faz parte, temos que respeitar os outros. Então, lá está. Quando eu digo isto, não é um defeito, longe disso. Agora, senti-me claramente cansado. Depois do jantar, ainda assim, e nesta altura fizemos a fotografia de grupo que eu não vi, eu não sei se ela foi partilhada em algum sítio, eu não cheguei a vê-la. Foi partilhada no grupo Telegram. No Telegram, ok, tenho que guardar então, para as minhas recordações. E a seguir o encontro continuou para os mais resistentes, não é? Continuou. Peraí, já vamos aí. Que conversas interessantes é que tiveste durante o jantar? Olha, durante o jantar tentei participar na conversa do que estava... Ou seja, nós tivemos, e importa salientar também que tivemos a presença de uma pessoa muito influente da Canonical, não é? Portanto, é preciso admitir isso. Portanto, o Gustavo é o atual, já não sei quanto tempo que ele é, mas é o CTO da Canonical, eu diria um dos braços direitos, ou braço esquerdo, ou braço direito, ou os dois braços, não sei, do Mark Shuttleworth, exatamente. E não foi preciso esperar muito tempo para que pessoas que estavam no jantar questionassem aquela pergunta de €1 milhão, que é: como é que se vai trabalhar para a Canonical, o que é trabalhar na Canonical, o que é preciso para trabalhar na Canonical, e a conversa evoluiu a partir daí. E nesse sentido, eu estava numa outra conversa do outro lado, eu estava a falar com um dos ex-dirigentes do GLUA, o Duarte, e de vez em quando chegava-me aos ouvidos algumas das dúvidas que existem, algumas das críticas que se fazem sobre questões básicas. Eu não sei se tu estás familiarizado com o processo de recrutamento da Canonical, mas basicamente aquilo tem alguns passos, ou seja, é um processo historicamente, e toda a gente conhece isto, é um processo bastante longo, e quando eu digo bastante longo é uma coisa que chega a durar 9, 10 meses. Um processo de recrutamento, e que é o que eu ouço falar, sim. Para quem está pouco familiarizado com processos de recrutamento, 9 meses costuma ser muito. Eu posso dizer que estive recentemente num processo de recrutamento que durou 3 dias. 3 dias e com resultados fantásticos. Não me posso queixar. Mas isto para dizer que uma das conversas foi exatamente isso. Sendo que é interessante perceber que do outro lado, lá está, do lado da Canonical, o representante da Canonical no jantar, a grande indignação é: como é que um processo tão longo e com tantos passos e com tantos procedimentos, não é? Com tantas camadas, consegue ainda assim, e não é uma coisa, não é hábito, felizmente, mas consegue ainda assim recrutar pessoas que de facto não servem para o lugar. E isto é que é de facto o problema. Ou seja, quando tu tens apenas uma reunião e ao fim de 2 horas decides: vem trabalhar para nós, faz favor, a tua margem de erro deveria ser bastante superior a alguém que passa por 7 ou 8 entrevistas com 7 ou 8 pessoas diferentes, com 7 ou 8 níveis de exigência e níveis de atenção diferentes. Não é? Portanto, a tua margem de erro neste processo deveria ser, em termos lógicos, bastante inferior. E a constatação a que se chega, e do lado, lá está, isto foi expressado pelo Gustavo durante o jantar, é: como é que é possível que ainda assim aconteçam tantos erros de casting como acontecem na Canonical? Ok? Portanto, isto de facto leva-nos a pensar que
Tu tens um amigo, eu também, que tem um blog que se chama Less is More e é uma expressão bastante comum na nossa área, mas é exatamente isso. Muitas vezes a quantidade, e é uma coisa que em português também se diz muitas vezes, a quantidade não é sinónimo de qualidade. Eu não conheço detalhadamente o processo, conheço algumas coisas porque conheço pessoas que passaram pelo processo. E porque li coisas sobre o processo que foram tornadas públicas até pela própria Canonical, e porque ouvi o próprio Mark a falar também do processo. Exatamente, o Mark tem um vídeo sobre isso. Aliás, no canal da Canonical do YouTube tu tens 3 ou 4 vídeos só sobre o processo de recrutamento em Praga houve uma sessão de 1 hora só sobre explicações e perguntas e respostas sobre o processo de recrutamento da Canonical. Eu não posso dizer que tenha prestado muita atenção e que tenha visto esses vídeos todos, porque não vi. Agora, alguma coisa, para que isso aconteça, alguma coisa terá mal, não é? Eu não sei qual é o nível de sucesso que eles têm também no recrutamento e de satisfação. Mas se for muito elevado, é porque há alguma coisa que está errada com o processo, não é? Agora depende desses dois Cs, não é? Eu não sei. Atenção que ninguém falou que o nível de insucesso é elevado. Pronto. Aquilo que se falou em termos de níveis é a Canonical é uma empresa muito apetecível. Sem e dúvida. as autopropostas ou as propostas para posições publicadas chegam diariamente e não é 1 ou 2 por dia, são sim, muitas. São números bastante mais generosos, exatamente. Portanto, isto também para explicar que muitas vezes o processo vai sendo filtrado e de uma maneira um bocado, eu não diria a talho de foice, apesar de ser injusto, mas ou seja, é preciso criar mecanismos para filtrar e para separar o trigo do joio, vamos lhe chamar assim. E depois disso acontecer, entra então o tal processo, só a partir daí é que entra o tal processo longo e demorado e ultra específico de recrutamento. E é nesse sentido que de vez em quando, lá está, volto a dizer, ninguém falou que a margem de erro era elevada. Aquilo que se falou foi, apesar da complexidade do processo, ainda existem casos de, portanto, ninguém falou que eram muitos ou poucos. Agora, sim. Percebes? Existirem alguns quando, e volto a dizer, quando tu tens, e das pessoas com quem eu também já falei sobre isso, um processo de recrutamento na Canonical, para tu chegares ao final do processo e até teres uma proposta e poderes optar por sim ou por não, seja a Canonical, sejas tu passas por 7, 8 entrevistas, ou seja, em termos médios será isto. Sim. Eu não sei por quantos processos de recrutamento é que tu já passaste, Diogo, mas eu arriscava a dizer que se calhar 7 ou 8 entrevistas passaste 0. Pronto, a minha experiência é exatamente a mesma. Até à data, os processos de recrutamento pelos quais eu passei, todos eles tiveram muito menos do que 8 entrevistas. Sim. Posso dizer que talvez o meu top neste momento está para aí 3. Sim, eu acho que também é o meu top. E posso dizer que a minha taxa de sucesso, a última que eu tive que teve uma taxa de sucesso foi uma entrevista. Uma 3/4 de hora. Ao fim de 3/4 de hora tinha uma proposta em cima da mesa para decidir. Portanto, não estou a dizer que lá está. Não te vou dizer também qual foi a minha decisão, nem estou a dizer se as pessoas se sentiram enganadas ou não. Às vezes é isso, não é? Lá está, ao fim de 3/4 de hora e tu lanças uma proposta e tu podes te enganar. Tu, entidade empregadora, podes te enganar. Claro que sim. Agora, quando tu passas por 8 entrevistas de 1 hora, muitas vezes às vezes com 2 pessoas, portanto estamos a falar de, vamos dizer que é só uma pessoa, 8 horas de trabalho ao nível da empresa, 8 horas de esforço. Se tu chegas à conclusão de que aquela pessoa vai e depois quando ela está efetivamente na posição não vai, alguma coisa aconteceu ali e tem que ser melhorada e tem que ser afinada. Ou então lá está, reduza-se o tempo de recrutamento e assuma-se o erro e faça-se aqueles probations. Eu acho que seja que processo for, haverá sempre uma margem de erro. Isso em todo lado, não há nada 100% seguro em lado nenhum. Todos os processos haverá. Se calhar, não sei se é esse o ponto em que se está, não sei dizer porque não conheço. Se calhar haverá aí
um ponto em que eles têm que dizer: olha, tudo bem, é um risco que nós temos que correr quando estamos a recrutar X percentagem de casos, falhamos. Não desfocar que só estamos a responder à pergunta que tu fizeste sobre assuntos que destacamos do jantar. Portanto, é preciso voltar um bocado aqui àquilo que foi o assunto. As minhas conversas foram um bocadinho diferentes. Acredito. Tu estavas na ponta da mesa, estavas ao pé da Bernel e do Ruben. Exatamente. Okay. Que já não estava com o Ruben tanto tempo, há muito tempo. Eu estou com ele semanalmente, portanto é mais fácil um bocadinho. Pronto. Sim. E que foram conversas interessantes sobre como expandir a comunidade e em particular como expandir a comunidade em grupos que nós não estamos a chegar agora, e foi muito à volta disso, em particular mulheres, e a minha opinião é que também que cá começa a haver uma falta de jovens, apesar de naquele grupo do Glua em particular não ser um grupo tão de pessoas tão mais velhas. Mas eu creio que na comunidade em geral que há uma falta de jovens a participar ativamente, e são dois grupos que eu gostava muito que ter mais membros para assegurar o futuro e a diversidade da comunidade. Desculpa estar a interromper, mas a coisa arrumou-se porque aquilo que foi o teu lado da mesa, e eu lembro-me que tu, a seguir ao jantar, decidiste terminar a tua participação no encontro. Sim, a Bernel a mesma coisa, e... o Ruben também tinha que regressar a casa, portanto também o fez. Agora, esse foi exatamente o assunto de quem seguiu para... eu estava aqui à procura do nome do sítio, eu acho que se chama Café Pina. É capaz, eu acho que conheço esse nome de Aveiro, de ouvir falar. Pronto, eu não vou aqui procurar mais, mas basicamente a seguir ao jantar, ainda fui fazer uma coisa que já estava há meses para resolver, que foi comer uma tripa. Não sei se alguma vez comeste uma tripa. Nunca comi uma tripa. Tu gostas de comer, eu sei que tu gostas de comer, portanto perdeste um ótimo momento. Não te vou contar o que é uma tripa, vou-te só dizer que é bastante bom. E durante o resto do encontro que aconteceu no Café Pina, que eu posso dizer já que adorei, porque me sentia em casa em termos musicais, com um problema pior ainda do que o restaurante, que foi a música e a acústica do espaço não se proporcionava à conversa, mas ainda assim ela aconteceu, e foi exatamente sobre isso, ou seja, sobre formas de envolver comunidades que de uma forma natural não estão tão próximas, e falámos muito especificamente do grupo Glua, que é a velha história, são 4 ou 5 pessoas que puxam o barco para a frente, e depois há umas quantas que vão aparecendo e desaparecendo, mas que se calhar falta-lhes ali alguma cola para que as pessoas se mantenham próximas e para que possam sentir-se também úteis em projetos. Ou seja, quando eu falo em cola, neste caso, falo em projetos, falo em coisas que unam as pessoas, ou seja, com o mesmo propósito. Sim. Com a dificuldade acrescida de ser um grupo em contexto de universidade, e em que, portanto, há uma renovação natural do grupo pelo facto das pessoas deixarem de estar na universidade. Sim, mas se pensares em projetos que já desenvolveste, se calhar durante um ano, portanto isto anualmente, ou seja, o teu percurso na faculdade no primeiro ano é no segundo é o outro, no terceiro é o outro, portanto sim, cada ano é uma realidade distinta. Agora, mesmo que tu encares aquilo como eu consigo separar os meus anos de faculdade exatamente assim, anualmente. Portanto, tu ainda assim, e é uma coisa que e foi falado na apresentação, e depois voltámos a falar sobre esse assunto mais vezes, que é tu poderes ter. E é uma coisa que eles fazem anual, e fazem questão de o fazer anualmente, que é uma festa de instalação. Falta cá o Miguel, portanto eu vou tentar honrar aqui os termos não nacionais, exatamente. E então eles fazem uma festa de instalação, eles têm uma participação, algures, e são números deles, entre o mínimo 40, que eu acho já bastante bom, e os 100, parece-me bastante aceitável. Bastante bom. E se tu conseguires segurar esses 40 a 100 utilizadores, recém-utilizadores de Linux,
para um projeto, nem que seja de um nível de complexidade baixo ou de um nível que requer algum envolvimento baixo também, porque é preciso não esquecer as épocas de exames, os trabalhos para entregar, Claro. portanto, as namoradas ou os namorados, ou As festas. vamos chamar só a vida social, pronto, e já Exatamente. englobamos isto tudo. Portanto, tudo isso, olhando para isto tudo, se tu conseguires pegar nesses 40 a 100 pessoas e retirares metade, se tu conseguires envolver metade dessas pessoas durante aquele ano, pelo menos, num qualquer projeto, é meio que caminho andado para que essas mesmas pessoas, no ano seguinte, consigam arranjar algum tempinho para continuarem a contribuir. Portanto, eu acho que um ano é um período bastante generoso para tu conseguires cativar pessoas para projetos. E foi um bocado à volta disso que nós também tivemos a conversar no Vamos Assumir Café Pina. Se eu estiver enganado, vou-me enganar até ao final do episódio, portanto, e vou manter aqui a consistência. Se eu acredito em ti. E andámos um bocado à volta disso. Além dessa parte, e não vou entrar aqui porque uma das coisas que foi falado foi exatamente a forma de nós criarmos ou termos ideias para criar projetos ou desafios, ou o que lhe queiram chamar, para de alguma maneira estimular o envolvimento das pessoas. Houve aqui uma coisa que também foi importante para mim, que foi tentar não sair de Aveiro, porque eu sou, como se costuma dizer, chato como a potaça, não sair de Aveiro sem um compromisso, ainda que informal, de que aqueles encontros iriam acontecer de uma forma cíclica. Portanto, e foi isso que aconteceu no Café Pina. Portanto, começou-se a falar sobre isso e começou-se a mandar de alguma maneira algumas bocas de desafio durante o jantar e até antes do jantar, mas foi no final, portanto foi já no pós-jantar, que, e falando um bocado sobre isso e também partilhando e neste caso com o André, aquilo que foi a experiência e os primeiros tempos dos encontros de Sintra, portanto, ou seja, quais são as dores, quais são, ou seja, pontos que importa de alguma maneira dar importância para que não se cometam os mesmos erros ou para que a coisa possa funcionar de uma forma mais ágil. E então chegou-se aqui a um compromisso, e eu quero tornar isto público e quero que isto fique gravado no éter, que é para a gente poder de alguma maneira remeter ao episódio 231 da próxima vez que o encontro de Aveiro eventualmente não aconteça, que é a hipótese de se fazerem encontros não todos os meses, como acontece, por exemplo, em Sintra, vai para 7 anos, acho eu, mas para que aconteçam mês sim, mês não. Sempre em meses ímpares, ou seja, janeiro, março, maio, julho e por aí fora. Isso eu acho que é porreiro porque de alguma maneira tira aquela pressão do ser mensal, percebo isso, ou seja, alguém que de repente não tem compromisso nenhum e de repente tem o compromisso de organizar um encontro, sendo que organizar um encontro, e eu volto a reforçar aquilo que já disse 1000 vezes nos episódios anteriores, organizar um encontro do Ubuntu é tão simples como escolher um sítio, de preferência com Wi-Fi, comida e cerveja para resultar, mas não é obrigatório, nenhum dos três, marcar um dia, uma hora e tornar público. É tão simples quanto isto. Em qualquer sítio é tão simples quanto isso. 2 pessoas chegam para que a pessoa não se sinta sozinha e os outros que chegarem a seguir serão sempre acréscimo, será sempre saldo positivo. Exato. Mas pronto, a ideia é um bocado isso. Fazer isto em meses ímpares poupa várias chatices, poupa a chatice de organizar um encontro em dezembro, e tu já te sentiste isso também no último mês de dezembro. Eu já senti isso várias vezes também ao tentar arranjar uma data simpática para organizar eventos em dezembro. Acontece o mesmo em agosto, mês 8. Ok. Confirma-se. Se nós olharmos para isto, os meses pares são os mais chatos de fazer isto. Por outro lado, há um problema que eu só agora é que me estou a lembrar, que é as release parties de abril e de outubro, chapéu. Porque são meses pares, exatamente. Portanto, à partida, eu quero acreditar que os encontros de Aveiro vão acontecer, e isto aqui já é extrapolar. Portanto, o que ficou de alguma forma negociado foi organizar-se um evento, e as quintas-feiras, estranhamente, mais uma vez, a métrica da quinta-feira parece resultar também no âmbito da comunidade de Aveiro,
até porque depois aquilo entra com dinâmicas universitárias e com jantares e festas de lá, coisas que eu já não estou muito familiarizado, porque no meu tempo era um bocadinho diferente, é assim que um gajo se sente velho, mas pronto, parece que a quinta-feira é um dia fixe. Não sei muito bem em que quinta-feira, nem estou muito interessado em saber qual é a quinta-feira, só interessa é que me digam com algum tempo de antecedência, vai ser neste dia, para que eu, se tiver a oportunidade para isso, possa mais uma vez marcar 2 bilhetes de comboio e mais um quarto ao preço a que marquei este, ou ao preço parecido. Isto é uma piada para ti, mas que possa de alguma maneira tomar parte do encontro ou dos encontros que possam acontecer a seguir. E acho que isso é bastante positivo, e volto a dizer aquilo que falámos no primeiro episódio deste ano, que é os tais eventos que estão a acontecer de forma e que se estão a vestir por vários pontos do país, em vários sítios, organizados por pessoas diferentes, e acho que é assim que uma comunidade deve mostrar que está viva e que não é centralizada numa pessoa ou num conjunto restrito de pessoas. Portanto, eu acho que isto deve ser exatamente assim, deve ser com alguma difusão e por outro lado é chegar, é aproximar-nos de pessoas que têm, e é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes também, que é pessoas que têm o mesmo interesse que nós e que se calhar por um motivo ou outro não se conseguem deslocar ou não se querem deslocar, e então se aquilo estiver ali mais perto é mais o acesso é mais facilitado a estas conversas, porque nós esquecemos de uma coisa que é a mais importante, que é todas as conversas, as microconversas ou as pequenas conversas que foram geradas desde que nós chegamos, durante o encontro à exposição, durante o jantar, pós-jantar e depois no trajeto para casa. Portanto, tudo isto conta. E há outro lado. Ainda gostei do final da noite em que fui presenteado com... Eu não sou um grande jogador, já disse isto várias vezes, mas recordo com carinho os 15 minutos que tive com um Steam Deck na mão. E olha que sim senhor, aquilo se vale o dinheiro que custa, é uma discussão que podemos ter. Se é uma belíssima peça de hardware, concordo. Sim. Gostei bastante da experiência, achei porreiro. Se eu fosse então um gamer, eu acho que tinha apreciado ainda mais. Como não sou gamer, acho giro, achei aquilo porreiro, sim. Eu já tive com uma numa loja que vende produtos de eletrónica em segunda mão. Estava uma no expositor, então em Portugal? Eu tive lá. Sim. Já há gente em Portugal a vender aquilo? Houve pelo menos uma. Ok. Pelo menos uma. E conseguiste experimentá-la? Sim, eu pedi para tirarem do expositor. Ligaste, tiveste a ver como é que era? Sim, mas não, quer dizer, não tinha lá jogos, não tinha lá nada dessas coisas. Ok. Quer dizer que não foste ao KDE, não foste ao... Ao KDE fui, mas não fui, foi aos jogos em si, porque estava lá como nova. Okay. Portanto, eles devem ter feito um processo qualquer de reset. Pois isso era, já não sei. Eu fui o meu trajeto dentro do Steam Deck daquela foi super guiado. Portanto, eu fui super acarinhado e foi super, ou seja, fui levado ao colo em tudo aquilo que fiz. E olha, gostei bastante. Bons gráficos, boa usabilidade. Tu olhas, a primeira impressão é que aquilo é gigante, aquilo é enorme, mas quando lhe pegas percebes que não é pesada. Portanto, tipicamente uma coisa que é grande deste aspecto era suposto ser pesada, não é pesada. Portanto, aquilo que é tamanho, e eu penso em várias coisas, que é o comboio não, o comboio é um privilégio, o comboio tens espaço, esticas as pernas, consegues ligar o computador com calma. Agora, quando estás num avião ou num autocarro, o espaço é bastante mais reduzido e tu tens que medir muito bem aquilo que vais usar, e eu consigo perfeitamente imaginar-me a usar um Steam Deck. Não sei se aquilo é macho, se é fêmea, é preciso ter aqueles parentezinhos no final a dizer os pronomes, mas basicamente imagino-me perfeitamente a usar um Steam Deck em, eu diria, praticamente qualquer contexto, porque apesar de ser bastante grande, é bastante arrumadinho e
volto a dizer, se eu fosse um jogador, se fosse um gamer, iria certamente achar aquela experiência fantástica. Confesso, não sei qual foi a tua impressão do KDE. O KDE é bastante limitador, é bastante limitado, ou seja, aquilo dificilmente eu me veria a editar um texto ou a navegar na internet naquele ambiente, porque o ecrã é muito, muito reduzido para aquela finalidade. Mas podes ligar a ecrãs externos. Sim, mas eu não, para ligar a um ecrã externo tenho um laptop, ou tenho um NUC, ou tenho outra coisa ser, qualquer. Podes ir só com aquilo e chegas a um hotel, ligas a televisão do hotel. Mas também lá está, vais para um hotel, ligas um ecrã de 30 polegadas e depois não tens um teclado para gerir aquilo, complicado. Podes ter um teclado Bluetooth. Se levas um teclado Bluetooth, a pergunta é: porquê é que não levaste antes um laptop e levas um Steam Deck e um teclado? Porque consegues jogar no transporte. Mas pronto, mas lá está, são várias dúvidas e agora não, lá está, mais uma vez não desfocando do assunto principal, a utilização do Steam Deck achei porreiro. Eu sou suspeito para falar porque não sou de facto um jogador, nem sou viciado em jogos, portanto não tenho noção, não tenho sensibilidade para perceber se aquilo vale os 600, mais coisa menos coisa, os 600 euros que aquilo custa. Mas posso dizer que, à parte quanto é que aquilo custa, se custa 10 euros ou se custa 10 mil euros, achei a experiência bastante positiva, portanto gostei bastante. Tive pena que não tivesse experimentado, ainda tentei aliciar-te, porque mas não fui. Estava cansado e precisava de acordar cedo, portanto não acredito. Não era apropriado. Mas pronto, falando em acordar cedo, posso dizer que já não tenho idade, nem corpo, nem vida para dormir apenas 3 horas, que foi o que me aconteceu. Porque também tive que acordar bastante cedo no dia seguinte e posso dizer que não é o pós-encontro, aquilo fez parte do encontro, mas o raio da Casa Pina foi mais longo. A presença na Casa Pina foi bastante mais longa do que aquilo que eu tinha antecipado, apesar dos efeitos terem sido bastante positivos. Lá está, haver 6 encontros por ano em Aveiro, pelo menos é essa a promessa. Valeu o esforço de ter que estar ali, parece que foi um esforço, não foi um esforço, calma, mas pronto, mas de facto houve ali algum investimento para que isso acontecesse e alguma motivação extra para que a coisa se desse. Portanto, anseio por março. Quero dizer ainda uma coisa. Estava a dizer há bocado que era 7 anos que se fazia encontros em Sintra. Estás errado. 8 já? Não, faz no final deste ano 10 anos. Quando é que saiu o Salsa Salamander? Foi em 2013. Caramba, então são 10 anos, lá está. Sim. Eu sei perfeitamente, porque lá está o Saloon em Sintra casa com o Salsa Salamander. Exatamente. E que foi na release party. Foi dedicado ao Salsa Salamander. Foi no dia da release do Salsa Salamander, lembro-me perfeitamente. 42 pessoas contadas no piso de cima do Saloon. Mas pronto, então lá está, o tempo voa e é isso que nos envelhece. Eu lembrei-me de que tinha notas da minha talk e que incluía falar de quando é que foi o primeiro evento em Sintra, e estive aqui a ver nas notas que de facto foi pela primeira vez em 2013. Gostava um dia de juntar os 5 ou 6 malucos, na altura meus formandos, quase todos, os 5 ou 6 malucos que quando eu disse arranjem-me lá um sítio em Sintra, porque isto é que era giro fazer-se em Sintra, e houve alguém, eu sei perfeitamente quem foi, não sei se me recordo do nome, mas lembro-me da cara dele, e era alguém que a pessoa que me apresentou o Saloon, e foi aí que começou toda esta maluqueira, foi meu formante. Se eu for um bocado à procura nos arquivos encontro, a imagem que eu tenho é que era alguém que trabalhava no Media Market e usava quase sempre barrete, de verão e de inverno, um daqueles barretes muito compridos. Olha, parecidos com aqueles que eu uso com alguma frequência também, para disfarçar esta juba selvagem que uso volta e meia. Frondosa, gosto disso. Senti alguma inveja, Diogo. Sim. Senti-te com alguma inveja, mas confirma-se. Para quem nunca assistiu ou para quem nunca esteve à nossa frente, façam-se patronos, assistam a um vídeo e descobrem perfeitamente a dinâmica desta troca de galhardetes. Mas sim, lembro perfeitamente, não me lembro do nome
mas lembro-me do nome de quase... Ou seja, consigo imaginar a grupeta que levantou naquele dia e foi o culminar de uma semana porreira lá está, no ambiente de formação, que depois extravasou para o Salão em Sintra e que era suposto durar apenas 6 encontros e já vamos, lá está, e agora falaste nisso, há quase em 10 anos. Pois é, fazem... Em novembro, foi em novembro. Em outubro. Foi já em novembro, acho que foi já em novembro. Foi em outubro, não sei foi se no a dia da release release. Foi mesmo... Foi no dia da release. Foi mesmo no dia da release? Ok. Portanto, foi outubro. Portanto, em outubro deste ano fazemos 10 anos. Que horror. É preciso bolo, Jaime. Foi o Jaime que levou aqui não sei se foi no 5º aniversário, se foi no 4º, se foi no 6º. Houve um bolo de aniversário. Sim, muito bonito. Portanto, Jaime, já estás encarregue em outubro, de tratares do bolo outra vez. Pronto. E vamos tentar encher o 2º piso do salão novamente, com malta. Isto por acaso, ainda bem que se fala nisso. Porque o episódio já está a descambar, estamos quase no fim. Sim. Aveiro, o título deste episódio é Aveiro ovos para moles. sempre, ou ovos moles, ou tripas, também pode ser tripas. Sendo que tripas pode ser discutível, mas se não forem tripas... Tripa. É singular. Não sei se, olha que eu paguei tripas. Foi tripas? Mas Okay, pronto, então, se calhar foi uma tripa. Porque eu paguei 2 também, é verdade. Olha, não consigo dizer. Não vale nada ao meu comentário porque eu paguei 2. Mas pronto, adiante. Entretanto, ficou também no ar a ideia de se fazer, e isto aqui é um bocado puxar a sardinha, acho que foi uma das minhas, já nem me lembro, acho que foi uma das minhas previsões para este ano, que é de se gravarem episódios ao vivo do podcast do Ubuntu Portugal. Não é nada que esteja completamente, ou seja, que tenha nascido agora, portanto é uma coisa que já é um sentimento que já existe há muito tempo, já falámos sobre isso algumas vezes. Posso dizer que em Praga fomos desafiados a fazê-lo ou seja, nós chegámos ao pé de alguém que queríamos convidar para um episódio, e não vou entrar aqui em mais pormenores, mas chegámos ao pé de alguém que queríamos convidar para tomar parte num episódio, e foi essa pessoa que disse, sim, eu vou, mas gravamos ao vivo o episódio. Portanto, alguém que é claramente mais desaparafusado do que nós ainda, e que acha que isto é, exatamente, e que acha que é possível. Aquilo que eu gostava de fazer, e este episódio ainda vai sair em janeiro, portanto estamos ainda no primeiro mês do ano, e o que eu gostava de fazer a quem nos ouve é que nos lancem desafios para que nós possamos de alguma maneira marcar bilhetes de comboio, de avião, de barco, de autocarro, ou até pegar eventualmente na maluqueira nos nossos próprios carros e ir a sítios, e em vez de estarmos aqui num dia à noite neste ambiente deprimente que é a casa de cada um de nós, e estou aqui a exagerar porque eu acho que a minha casa é tudo menos deprimente, mas pronto, estou aqui de alguma maneira a tentar criar, a tentar fazer aqui, a temperar a história, mas basicamente aquilo que eu gostava de desafiar as pessoas que nos ouvem é a que nos convidassem a irem perto de vocês gravar um episódio do podcast. Atenção que não é ir à vossa sala de estar, da vossa casa, não faz muito sentido, mas se conhecerem um sítio que é agradável, que possa receber pessoas, de preferência que sirva cerveja, porque estes episódios gravados regados a cerveja... e sem música ambiente? Pronto, lá está. Sossegado, sem música ambiente e com cerveja, fica o desafio lançado. Arranjem sítios que batam nestes patamares e que se consigam de alguma maneira ter, de um lado, pessoas que estão a falar para microfones e do outro lado, pessoas que estão a tentar avacalhar a gravação de uma hora de áudio, e acho que temos as condições ideais para gravar um episódio. A ideia é termos, e sim, o primeiro será sempre a estreia, mas a ideia é termos vários episódios para que possamos ter motivo, tanto eu como o Diogo. O Miguel não está cá, mas de certeza que também vota a favor. Nós estamos sempre à procura de um bom motivo para ir beber uns copos com a malta que nos ouve, ou para conhecermos malta nova, ou para conhecer sítios novos, estarmos em ambientes diferentes e tornarmos aqui a dinâmica numa coisa um bocado mais bidirecional.
Portanto, malta que conheça sítios ou que acha que são sítios viáveis, lancem-nos o desafio. Nós, assim, como é óbvio, não prometemos que vamos dar resposta a todos, porque é preciso avaliar as condições e disponibilidades e o momento. E o momento, como é óbvio, mas a promessa fica é que vamos dar a mesma importância a todos os desafios que nos forem lançados. Aí sim. Portanto, e também não vamos conseguir garantir que vamos conseguir atender às vossas sugestões por ordem cronológica. Portanto, se tiverem amigos em sítios diferentes que façam sugestões, nós vamos tentar gerir também, e é uma coisa que eu sei que para alguns pode ser difícil de compreender, mas nós também temos uma agenda. Nós também temos uma agenda pessoal e profissional, portanto é normal que não consigamos atender a todas as sugestões. Ainda assim, é desejo deste podcast e dos integrantes deste podcast de gravarmos com pessoas a assistir e a fazer barulho e a oferecerem-nos cerveja. A gente só faz isto pela cerveja, não é por mais nada. Portanto, pessoas, a minha ambição é estar aqui e não conseguir falar porque estou com tantos copos de cerveja que alguém me ofereceu à frente que estou ocupado a bebê-los e que não consigo dizer duas palavras. Isso seria o episódio sonho do Diogo. Só para criar aqui um estímulo adicional. Portanto, eu ficar calado 57 minutos a beber cerveja é de facto um dos sonhos mais úmidos que o Diogo tem já dá muito tempo a esta parte. Concorda, Diogo? E segue isto e fechamos e pronto. Pronto. Não, quero só ainda mencionar a nossa agenda. Repetir que temos um evento de Sintra que já deverá ser no dia que este episódio foi publicado, que foi dia 26. O Centro de Linux é no dia 28, portanto sábado, a partir das 15h30 em Lisboa. Vão a secratos.centrolinux.pt. A FOSDEM de 4 a 5 de fevereiro em Bruxelas. A MiniDevConf em Lisboa também, de 12 a 16 de fevereiro no Instituto Superior Técnico. E mais? Há mais coisas? Há 3 bundles do Humble Bundle. Ok, mas não são eventos. Ok. Não. Um é o Software Engineering and Design. Tem cá livros de R, de C++, de Java e de várias outras, Python, gestão de projetos e várias outras coisas. Há um bundle de Linux and Sysadmin Tools com muitas coisas interessantes de Bash, V, Awk, Bash, Linux, tudo tem 2 de Bash. Tem Docker, drivers, Power Tools, enfim, muita coisa. E há também um bundle dedicado a Machine Learning e Inteligência Artificial, que tem Machine Learning, tem Python para a ciência de dados, tem a inteligência artificial com Python, tem aprendizagem de máquina contínua com Kubeflow, tem muitas outras coisas. São bundles bastante interessantes para quem se dedica a estas áreas ou quer aprender algo sobre estas áreas e que são sobre software livre, portanto faz sentido nós mencionarmos aqui. E resta dizer que este jogo é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.